Celebramos o 23º domingo, nos aproximamos já do fim do ano litúrgico. Logo, logo começaremos um novo ano litúrgico em vista do Natal de Nosso Senhor com o tempo do Advento. Nesse domingo nós meditamos, acabamos de ouvir São Mateus, que fala do encontro de duas pessoas com Nosso Senhor, duas pessoas que estavam profundamente necessitadas, uma história de dor, de sofrimento, não é? E vão ao encontro do Senhor e ali adquirem a graça, se encontram com Nosso Senhor, se encontram com o Senhor da vida. E recebem, portanto, os benefícios de Nosso Senhor. Um deles era o chefe da sinagoga, não é? São Marcos fala que tinha o nome de Jairo. E a outra é aquela senhora, aquela mulher chamada hemorroíça, uma mulher que jazia já 12 anos com uma enfermidade, com fluxo de sangue e não tinha encontrado cura, portanto estava desenganada. Temos que olhar para Nosso Senhor e contemplar os seus gestos, nos encantarmos com as suas atitudes, como que nos embriagarmos com as suas palavras, não é? E tirarmos assim, colhermos para nós, para a nossa vida espiritual, a graça de que Nosso Senhor quer nos dar. Nosso Senhor, portanto, vai ao encontro de Nosso Senhor primeiro, Jairo. Ele se prostra e numa atitude humilde, ele pede pela sua filha que tinha acabado de morrer. A sua filha, que portanto era uma jovenzinha de apenas 12 anos. Nós podemos ver o sofrimento, né? Podemos imaginar o sofrimento daquele pai que vai ao encontro de Jesus, pensando, acreditando, porque se ele não tivesse fé, ele não faria aquela súplica. Aquele homem tinha uma fé muito grande, não é? Ele sabia que aquele a quem ele pediria poderia mudar a história da sua filha. Poderia sim devolver a vida a um morto, ressuscitar a sua própria filha. Ele se prostra e diz: minha filha acaba de morrer. Vinde, imponde a vossa mão sobre ela e ela viverá. Nós vemos então a fé grandiosa, robusta, humilde, sincera daquele homem. E é interessante o que o evangelista diz, não é? Nosso Senhor se levanta, certamente ele estava ali com os apóstolos conversando, falando alguma coisa, não é? A multidão estava em volta de Jesus, mas Nosso Senhor escuta aquele homem, imediatamente se levanta, diz o evangelista, e começa a seguir rumo à casa de Jairo. É interessante que em muitas passagens nós vemos exatamente o contrário. É Nosso Senhor que faz o milagre, que convida a segui-lo, não é, de perto. Aqui não, aqui é Nosso Senhor que vai atrás daquele homem. Vemos, portanto, como muda tudo quando nós nos apresentamos a Nosso Senhor com humildade, com um gesto sincero. Aquele homem é uma atitude daquele homem, a atitude de um homem que não tem mais para quem recorrer a não ser Deus. Ele se sente pobre, ele se sente, não tem nenhum meio humano ali na terra capaz de salvar a sua filha a não ser Jesus. Por isso que Nosso Senhor diz, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando nós nos despojamos, quando nós nos apresentamos diante de Deus com as mãos vazias, do jeito que somos, com as nossas atitudes, com as nossas fraquezas, dores, não é? Com os nossos traumas, nós nos apresentamos diante de Nosso Senhor com toda sinceridade, nós comovemos o coração de Deus. Nosso Senhor então se levanta e vai rumo à casa daquele homem. Nisso chega o segundo personagem, que é a hemorroíça, aquela mulher que tinha uma doença que há 12 anos ela sofria, não é? Com um fluxo de sangue, tinha gastado, diz o outro evangelista, todos os seus bens buscando a cura com médicos, mas não tinha adiantado. Então, nós vemos ali um outro exemplo de uma mulher, de uma história sofrida, de uma pessoa que não tinha mais recurso, estava desenganada e só tinha Nosso Senhor para socorrê-la. E é interessante que além dessa enfermidade física, para além disso, nós sabemos que, segundo a lei de Moisés e segundo a concepção judaica,
No tempo de Jesus, uma pessoa que tinha essa enfermidade, ela era considerada também como que uma pecadora e uma abjeta, né? Uma pessoa que era colocada à parte. Portanto, ela era também marginalizada. Trata-se, portanto, de um estigma social que ela tinha que carregar, né? Porque ela era considerada impura. E tudo aquilo que ela tocava ficava impuro. As pessoas não podiam se aproximar dessa pessoa. Ela então, com fé, e uma fé tão grandiosa, ela diz de si para consigo mesmo: Jesus está passando aqui, é a minha chance. Então ela se coloca no meio da multidão, e o pensamento dela não é de fazer nenhuma súplica, porque ela não era digna, ela não era considerada digna, ela era considerada impura pela sociedade, não é? Nós podemos ver, muitas vezes, até imaginar, não é? Como as pessoas olhavam para aquela mulher com desprezo, com rejeição, não é? Era exatamente uma mulher que era renegada na sociedade, e aquela mulher, ela vence o respeito humano, e ela se coloca em busca de nosso Senhor. E ela pensa: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Veja a fé daquela mulher. E ela então tenta, se esforça, e ao menos ela procura tocar, e ela consegue, como que tocar de leve, relar, não é? Nas vestes de nosso Senhor. Nosso Senhor, ao sentir que foi tocado, nosso Senhor para. E nosso Senhor diz, outro evangelista fala: alguém, que Jesus disse exclamando, alguém me tocou. Nosso Senhor, claro, é Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é esbarrar, a diferença de esbarrar, de andar no lado sem perceber, daquele que toca de fato em Deus. E nosso Senhor para. E São Pedro, que estava por ali, disse: mas mestre, todo mundo está te tocando, o Senhor está andando no meio de uma multidão. De fato, uma multidão comprimia Jesus, porque ele estava a caminho da casa de Jairo, para ver a ressurreição, o milagre talvez da filha de Jairo, não é? Uma multidão de curiosos. Eles não estavam ali para talvez tocar de fato em Jesus, com fé, receber a graça. Não estavam necessitados, não tinham um coração de pobre, como aquela mulher ou como Jairo. Mas eles estavam ali talvez por curiosidade, muitos deles. E nosso Senhor, Ele é tocado de maneira diferente por aquela mulher. Nosso Senhor volta para trás e vê aquela mulher ali prostrada no chão, já curada, né? E nosso Senhor se direciona a ela: filha, coragem, a tua fé te salvou. Veja que lição que nosso Senhor nos dá. Nosso Senhor nos dá a lição da importância, nos fala da necessidade, da importância de ter uma fé robusta. Porque a fé, e graças à nossa fé colocada em prática, exercida e colocada não só afetivamente em prática, mas efetivamente com obras, é que nós vamos nos salvar, não é? A fé sem obras, ela é morta. Foi a fé que levou aquela mulher a sair da sua própria casa, da sua própria prostração e ir ao encontro da salvação. E é interessante que nosso Senhor não só faz a cura do corpo, mas Ele quer curar muito mais, Ele quer curar a nossa alma doente. Doente pelos nossos pecados, doente pelas nossas fraquezas, pelas nossas paixões. A tua fé te salvou. Nosso Senhor cura para além, a cura de nosso Senhor é muito mais além do que uma cura física, não é? O que nosso Senhor deseja de nós é a cura da nossa alma. E nosso Senhor então continua a viagem, chega na casa de Jairo e vê ali já a filha de Jairo sendo velada, não é? Estava morta. As pessoas já estavam ali prestando as condolências à família. Antigamente havia o costume de contratar, não é? Pessoas para tocar hinos fúnebres, por exemplo, flautistas, não é? Muitos até um costume antigo até de contratar pessoas para chorar, se a pessoa não era tão boa, mas pelo menos contratava a pessoa para chorar nos velórios, fingir que a pessoa era boa, não é? Não era o caso, é claro, ali daquela casa em que uma menina de 12 anos tinha de fato morrido. Nosso Senhor entra e diz: retirai-vos daqui e acabai com essa choradeira, esse alarido, porque a menina não está morta, ela dorme. As pessoas começam a zombar de Jesus, acham que Jesus é um louco, um doido. Como assim tratar a morte de uma menina de 12 anos, dizendo que ela está apenas dormindo? Esse homem é um louco. Começam a falar de Nosso Senhor, não é? Nosso Senhor manda todo mundo se retirar, chama apenas o pai e a mãe. Olha a importância da família. Olha como Nosso Senhor é delicado e tem a intenção de salvar a família, não é?
Nosso Senhor entra no quarto apenas com o pai e a mãe, se aproxima da menina e devolve-lhe a vida. Ressuscita a filha de Jairo. As pessoas ficam espantadas, né? Muito bem. Quantas lições nós podemos tirar dessas duas histórias, não é? De sofrimentos, dessas duas pessoas que encontraram-se com Nosso Senhor. A primeira delas é que é preciso a gente sair ao encontro de Deus. E muitas vezes nós colocamos-nos até ao encontro de Deus, mas de uma maneira totalmente automática. Não é com o coração que fazemos. Nós fazemos até as coisas muitas vezes certas, mas não as fazemos pelas razões certas, né? Às vezes viemos à missa, mas não com aquela vontade de se encontrar com o nosso Senhor. Às vezes buscamos até rezarmos, né, fazer as nossas orações diárias, pessoais, mas nós não buscamos escutar de fato aquele com quem nós estamos ali, naquele momento de intimidade com Deus. Rezamos, mas às vezes nós pensamos, será que eu acabei de rezar? Será que eu já rezei tudo mesmo? Quantas vezes nos deparamos assim, longes, não é? Ou então frequentamos até os sacramentos, quem sabe a confissão, ou até mesmo a comunhão, mas nós não nos encontramos com Deus. O que nos falta? Falta essa atitude dessas duas pessoas, principalmente dessa mulher, não é? Nós ímos ao encontro de Nosso Senhor como sendo o nosso único Salvador, como aquele que pode de fato nos salvar, não é? Então é necessário uma fé viva, a fé daquela mulher. Santo Agostinho tem uma frase tão bonita, ele diz assim, falando do fato da mulher ter tocado em Jesus, ou pelo menos na veste de Jesus, né? Quantas pessoas andavam em volta de Jesus, esbarravam em Jesus? Quantas pessoas estavam ali, escutando Jesus, caminhando ao lado de Jesus e nunca receberam, não é, a graça? E aquela mulher, ela se coloca em busca de Nosso Senhor de tal maneira que apenas tocando de leve nas vestes de Nosso Senhor, ela já é agraciada e Nosso Senhor muda tudo na vida dela, muda a história dela. Por quê? Porque diz Santo Agostinho, toca em Cristo quem acredita em Cristo. Então tocar Nosso Senhor aqui significa ter fé, ter uma fé viva, desejar profundamente, não é? Mais ou menos como a atitude de São Pedro, quando começa a andar sobre as águas rumo a Nosso Senhor, e ao sentir soprarem os ventos, aumentar a tempestade e as ondas, ele titubeia na fé, e ele começa a afundar, e ele não tem outra saída a não ser gritar, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. É isso. Então a nossa oração deve emergir no profundo do nosso coração, do nosso ser, como um grito. Não só como uma rotina, não só como cumprir algumas fórmulas, né? Dizer alguma forma, mas deve partir de dentro do nosso ser. Vamos pedir a Nosso Senhor nessa Santa Missa que a gente faça a experiência de tocar Nosso Senhor, né? Que nós aumente em nós a nossa fé, que nós possamos de fato não só esbarrar em Jesus, mas fazer a experiência do encontro pessoal com o Nosso Senhor todos os dias, na nossa oração pessoal, na Santa Missa, na Santa Comunhão, quando nós recebemos Nosso Senhor vivo no nosso coração, ou então quando nós recebemos a Sua misericórdia, quando somos absolvidos, né, no sacramento da confissão. Peçamos a Nosso Senhor que aumente a nossa fé e seja de fato a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.